Graças, paz, irmãos. Amém? Bendito seja o Eterno, Deus de todas as gerações. É o Deus que confunde, Ele faz, Ele desfaz, Ele cria, descria, forma, desforma. Ele é o Deus, Ele é Deus, Ele pode, Ele é o Todo-Poderoso. Então, mesmo que você não o reconheça, não o aceite, Ele é o seu Deus. Ele é o Deus dos crentes, não crentes, evangélico, incrédulo, macumbeiro, xangozeiro, da religião evangélica, católica, é o Deus dos ateus, né? o Deus do rico, do pobre. Ele é Deus. É Ele que governa todas as criaturas debaixo da terra. Amém? Bendito seja Ele. Quero dar continuidade aqui. Antes de tudo, estou lhe pedindo sua inscrição. Eu lhe peço que você ajude aqui o irmão Van, né, a irmã Luciana, que ainda não pode estar comigo hoje, mas que você nos ajude aí se inscrevendo neste canal. Né? Temos uma meta, queremos chegar a 500 inscritos para a glória de Deus. E você é o próximo a se inscrever. Se inscreva, dá uma força, faça este canal crescer, né, para a glória do nome de Cristo Jesus. Sou o irmão Van e vamos seguir aqui esse estudo abençoado. Eu acredito que esse estudo, se você está vendo ele direitinho, acompanhando na sua Bíblia, seja qual for a tradução, seja ela qual for a tradução, você está sendo liberto cada dia, a cada estudo, né? A cada versículo, a cada texto, a cada vídeo, você está sendo liberto para a glória do nome de Cristo Jesus. Então, eu quero falar uma palavrinha aqui, trazer de novo, porque quanto mais você ouve, mais a tua fé ela é firmada, ela é alicerçada. Paulo disse uma frase muito importante, ele disse: eu vos falo as mesmas coisas, mas é para o bem de vocês, para o crescimento de vocês, para o fortalecimento de vocês. Então, mediante esta frase de Paulo, né, eu quero aqui, 1 João capítulo 5, versículo 18, trazer de volta este texto. Por quê? Porque nós vamos agora entrar em outros, vamos ver isto aqui, ó, maligno, ok? Nós vamos reforçar o que significa esta palavra maligna, que foi tão mal ensinada, né? Ensinado nas escolinhas dominicais. Disseram que isso aqui era Lúcifer, disseram que isso aqui era Satanás, disseram que isso aqui era o diabo, disseram que isso aqui é um mal espiritual. Não é. Vamos lá. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Certo? Os nascidos de Deus, os regenerados. Tem um estudo aí anterior, esse que eu fiz, o de ontem, o anterior a este, ó, tem assim, degenerados em Adão, regenerados em Cristo. Muito, muito, muito bom. Se você assistir, acompanha, escreve, lê, vai lá, faz teu estudo, que você vai entender o que foi degenerado e o que é uma regeneração em Cristo Jesus. Então, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. O que é nascido de Deus, né, o maligno não os toca. Maligno. Para esta palavrinha aqui, ó, maligno. Maligno. Paulo usou aqui, João usou uma palavra grega para maligno aqui. Lá no grego está poneros. Já falei sobre isso, mas eu tenho que voltar para a gente entender outro assunto mais na frente. Então, poneros, que é a palavra grega que foi traduzido para maligno, isto é referente a pessoas no sentido moral. Perceba que é sempre no sentido moral. O grego sempre traz maligno, kakós, sempre para a natureza moral. O sentido é moral, a parte moral de um ser humano, do homem caído, ou seja, ao Adão caído, a raça humana caída,
tornou-se poneros, né? Poneros, para pessoas no sentido moral ou espiritual, inclinados ao mal, malévolo, perverso, corrupto. Então está aqui, ó, isto aqui, ó, e o maligno não os toca, ou seja, o mal não toca, o perverso, aquilo que é ruim, a natureza é ruim, não consegue atingir a natureza regenerada. Entendeu isso aí? Então, o mal não consegue atingir, ou seja, a natureza que foi depravada em Adão, ela foi regenerada, a espiritual, a moral, ela não consegue mais ser atingida por este mal, ou seja, ela não cede ao pecado, ela não cai, melhor dizendo, ela não cai novamente, ela não será mais degenerada. É isso aí, ela não se degenera mais. Esta natureza aqui, por este mal, pelo pecado. O pecado, ele é cometido, o pecado da carne, né? O erro da carne, a depravação da carne, da minha, da sua, de qualquer ser humano. Mas este mal que a carne pratica não consegue mais atingir os filhos de Deus que não vivem mais no pecado. Porque foram o quê? Regenerado. Aí agora eu tenho que colocar nesta aqui para você entender isto, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus aqui, ó, não peca. Mas o que de Deus é gerado, tá vendo aqui? Regenerado, nascido de novo, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, entendeu? Então este mal, este pecado, né, esta depravação não consegue mais atingir a natureza regenerada em Cristo Jesus, lá na cruz, no Calvário. Então, poneros, né, no entendimento dos judeus, o homem é mau, é pervertido, o homem é maligno. Então os judeus sabiam disso, né, que este mal aqui, né, o homem, ele tem um coração mau. Os judeus entendiam assim. Os judeus entendiam que o coração do homem era maligno, o coração do homem era pervertido. Olha o que é que diz Mateus capítulo 5. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 11. Olha o que é que diz. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal, poneros, contra vós por minha causa, quando disserem todo mal. Agora, presta bem atenção aqui neste versículo, nesta frase, né? Não foram as palavras das pessoas que foram malignas, não é ele dizendo, olha, seu mentiroso, seu corrupto, né? Seu assassino. Não foram as palavras que estavam sendo proferidas aos discípulos de Jesus, mas eles estavam atribuindo ações más e perversas aos seguidores de Jesus. Então eles estavam dizendo aqui, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Disseram, olha, Pedro, seu ladrão, Mateus, seu roubador de impostos, Lucas, não sei o que, Judas, né, seu mentiroso, e assim sucessivamente. Então eles estavam dizendo, afirmando que os discípulos de Jesus eram, ou naquele momento, olha, você, esse daí que está seguindo Jesus, esse daí é um mau caráter. Então, quando eles disserem isso, Jesus já advertiam eles, né, para dizer que, bem-aventurados sois vós. Porque eles já não eram mais daquela forma, eles já não eram mais a velha criatura, eles já estavam sendo regenerados, né? Pela presença de Cristo, pelo poder de Cristo, pela palavra de Cristo, já estavam sendo lavados o seu coração. Então, quando disserem todo mal contra vós, por minha causa.
Então, não as palavras que era maldosa dos que estavam vendo ali, dos fariseus, dos religiosos, dos judeus, não, mas as palavras que eles estavam se dirigindo aos discípulos de Jesus, que eles eram assim, eles viviam conforme a natureza, a velha natureza. E agora, na nova natureza, né, os judeus não convertidos apontavam para eles e diziam: vocês são maus. Ou seja, aqui, ó, poderosos. Beleza? Então, olha o que diz também Hebreus 10, 22. Vê o que diz Hebreus. Cadê Hebreus? Capítulo 10, versículo 22. Olha o que diz Hebreus 10. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Vê aí? Então, é a consciência, meu irmão. É o pensamento. Coração, na verdade, não é esse coração de carne, mas a consciência, os pensamentos na mente aqui, ó. Cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, certo? Então, purificados da má consciência. Então, os pensamentos maldosos, né, que foram lavados com água limpa. Então, este corpo aqui, com certeza, não é este corpo físico, não é o corpo caído, não é o corpo que foi tombado, mas o corpo espiritual, né? O corpo que foi lavado lá por dentro, que foi batizado, purificado, remido, que foi o espírito, né? A nossa alma, o nosso espírito, que foi purificado com a palavra. E os pensamentos, né? As intenções que foram purificadas aqui, ó, da má consciência. Ou seja, aqui houve uma regeneração. Paulo está falando, na verdade, de uma regeneração aqui, né? O homem que foi degenerado em Adão, agora uma nova criatura, um novo ser, ou regenerados para a glória de Deus. Aí você, para entender, você vem aqui para Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha só. Aí você vai entender Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A lavagem foi na alma, na consciência, né? No Espírito. Beleza? Aqui, ó, nos salvou pela lavagem da regeneração. Regeneração em Cristo. Degeneração caído em Adão. Então isto aconteceu com a igreja de Pedro, de Paulo e de João na cruz, e acontece, né, depois da cruz, isto aqui, né, nós, o povo, os filhos de Deus, já nascemos regenerados, já nascemos perfeitos em Cristo Jesus. Regeneração, esta palavra aqui, meu irmão, presta bem atenção aqui agora, foca bem aqui na tua tradução. Se não tiver, procura uma tradução que tem isto aqui, ó, regeneração. Por quê? Porque regeneração, Tito, para aqui, ó, Tito usou um substantivo feminino, palingenesia, usado para novo nascimento, regeneração, novo nascimento, renascimento, isto no sentido moral. Entendeu aí? Que tudo é questão moral. O que Adão e Eva perderam na sua espiritualidade, moralidade pós-pecado,
Cristo reconstruiu na cruz. Entendeu aí? Então o poder de Cristo na vida dos seus filhos, ouve isto aqui, ó, regeneração. Ou seja, novo nascimento, renascimento, no sentido moral, uma mudança do modo de pensar. Isso é o que diz o grego. É isto que diz. Uma mudança no modo de pensar. Se você for lá para Hebreus capítulo 10, olha só. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Que diz, ó. Certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Da má consciência. Aí você vai lá para Romanos capítulo 12, versículo 2. Veja o que é uma regeneração. Versículo 2 diz: e não sede conformados com este modo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Isso chama-se regeneração, novo nascimento. É um novo modo de pensar. Não mais com como deseja a natureza carnal, o kakos, né, ponerosa, esta natureza maligna do homem, mas agora, segundo o novo nascimento, segundo a regeneração feita na cruz, fomos transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Essa renovação. Por que a regeneração? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na vida de seus filhos. Então, voltando lá para Tito, certo? Capítulo 3, versículo 5, que ele fala daqui, ó, e essa regeneração, você já está craque, já está mais do que ciente, consciente, conhecedor do que é uma regeneração, do que foi uma degeneração, a queda do homem, a desobediência, certo? A natureza, os pensamentos, Adão que era ligado a Deus, né, foram degenerados, caídos, né? Adão agora o que foi produzido no coração, aliás, o chip, né, de Adão, os desejos carnais explodiram na mente de Adão e Eva, e eles passaram a ser seres carnais, conduzido, dirigido pelos seus pensamentos carnais, desejos carnais. É o que Paulo diz lá em Efésios, olha só para a gente ter uma ideia, de capítulo 2, e o versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos nos pensamentos e pecados. Aqui é Adão, meu irmão. Adão, estávamos mortos em Adão, dirigido pelos pensamentos, dirigido pelos pecados, né? Versículo 3, por esta causa, Efésios 2, 3, que diz: entre os quais todos nós também andávamos nos nossos desejos da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, desejos da carne, kakos, né, poneros, os desejos profundos, malignos, incontroláveis de pecar, de errar, do mal. Está aqui, os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Adão, aqui é a queda. Beleza? Toda a humanidade estava mergulhada nisto aqui. E o que aconteceu conosco foi isso aqui, ó. Tito, capítulo 3. Aí nós já não andamos mais nesse desejo desenfreado, no pecado da carne. 3, 5, que diz aqui, ó, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo sua misericórdia, Deus em Cristo nos salvou pela lavagem lavagem na mente, nos pensamentos, tirou aqueles pensamentos que vinham nos desejos de pecar, de errar, né, se desmantelar, de roubar, de matar, de prostituir, de mentir, tirou, nós recebemos uma lavagem da regeneração e da renovação, né, do Espírito. Então isto aconteceu na cruz com a igreja do primeiro século, e a partir dali
todo filho de Deus, toda filha de Deus já nasce regenerado para a glória de Deus. Amém? Aí, duas palavras que eu quero destacar aqui, ó. Regeneração e renovação. Presta bem atenção aqui, ó. Regeneração e renovação. No grego, esta palavra regeneração, presta bem atenção aqui agora, para a gente não se perder. Aqui, ó. A palavra no grego, o que é que significa esta palavra aqui? Regeneração, né? Quando ela vem do grego. Palingenesias. Esta palavra aqui, ó. Palingenesias. Deixa eu ver se eu falei certo. Palingenesias kai anakainoseus. Regeneração e renovação do Espírito. Então, regeneração e renovação. Então, esta palavra regeneração aqui é usada para novo nascimento. Novo nascimento. Novo nascimento, isso. Renascimento, no sentido moral, uma mudança de modo de pensar, da natureza caída, carnal, para uma natureza renovada moralmente e espiritualmente. Esta palavra significa isto, que nós somos renovados, ressuscitado, restaurado moralmente e espiritualmente. O que Adão desmantelou, Cristo consertou. Adão quebrou, Cristo consertou. Adão desconcertou, Cristo consertou. Você está entendendo? Como as coisas em Cristo foi mudada radicalmente. Então, o que estava degenerado, o que estava arruinado, depravado em Adão, Cristo foi lá e houve esta mudança. Então, regeneração, né, foi uma renovação da natureza caída, carnal, para uma natureza renovada espiritual ou moral. Então, outra coisa aqui, outra observação, regeneração, todo aquele que foi regenerado, preste bem atenção aqui, todo aquele que foi aqui, ó, todo aquele que foi regenerado, passou por uma completa mudança no modo de vida, fazendo com que seja o que deveria ser, com a implicação de que se trata do retorno a um estado ou um relacionamento anterior. Então, essa regeneração que Cristo fez na cruz, isto aqui, esta pessoa passou por uma completa mudança no seu modo de vida. Por quê? Porque mudou o modo de pensar. Muda o modo de pensar, muda a natureza, muda o caminho, muda as amizades, muda os costumes, porque tudo vem daqui. Mudou isto aqui, que Paulo chama de metanoia, a mudança, o modo de pensar, um novo modo de pensar da nova natureza restaurada, regenerada em Cristo Jesus. Então, tudo isso, este modo de pensar, esta mudança, né, modo de vida, fazendo com que seja que deveria ser. Então, o que Cristo fez aqui é o que deveria ser, né? Com a implicação, isso aqui que é importante, com a implicação, essa regeneração, de que se trata do retorno a um estado ou um relacionamento anterior. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. João capítulo 3, versículo 3. O que é que Jesus disse? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo, que não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Entendeu?
Aí, no capítulo 1 ainda, do livro histórico de João, e o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, serem regenerados. Filhos de Deus regenerados, nascidos de novos, aos que creem no seu nome. Olha o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nascido de Deus, regenerado. Voltaram. É como se isto aqui, ó, esse nascido de novo, aqui, capítulo 3, versículo 3, aqui, ó, na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo, esse nascer de novo aqui, amados irmãos, é como se esta palavra, a força desta palavra, é o mesmo que estiver dizendo assim, ó, ao estado original, ao estado anterior à queda de Adão. Este versículo aqui, né, com Tito, aqui, ó, Tito capítulo 3, versículo 5, né, esta palavra aqui, ó, regeneração, ela nos transfere, ela nos leva para o estado original antes do pecado de Adão. Incrível isto aí. O estado de inocência, o estado semideus, semi-eterno ainda neste corpo físico. Que depois que morrer aqui nós seremos eternamente espirituais, né? Então, semideus, antes da queda, semi-eterno, espiritual, entendeu? Com seus pensamentos voltados para as coisas de Deus, sem intenção nenhuma de pecar. Essa regeneração, sim, e tem mais, essa regeneração, ela deu ao Espírito, né, de melhor qualidade. Olha só, antes mesmo de Adão pecar, o regenerado, ele é melhor qualidade do que era Adão antes de pecar. Então isso se referindo ao homem interior, ao espiritual. Beleza? Tranquilidade? Então é isso aí. Nesta parte aqui, nós vamos ficar por aqui, certo? Ainda Tito capítulo 3, versículo 5, ele fala também, sim, deixa eu ver se nós temos um tempinho. Temos um tempinho aqui, até 45. Então vamos correr aqui, deixa eu anotar aqui, rapidinho aqui, 45, beleza? Bom, então Tito capítulo 3, versículo 5, ele fala regeneração, que nós falamos, que é voltar ao estado original antes da queda, só que numa qualidade superior a Adão, é que o texto diz, é o que a palavra diz. E renovação, aqui ó, vamos falar isso aqui para a gente concluir, renovação, para não deixar para o outro vídeo, né? Para ficar completo. Então, o que é esta renovação? Renovação, Paulo usou um substantivo feminino. Deixa eu ver se eu consigo falar ele aqui. Anakainosis, beleza? Anakainosis. Aqui, ó, para esta palavrinha que está no nosso português, certo? Paulo usou esta palavra, anakainosis, fazer com que algo se torne diferente. Na cruz, Cristo fez isso em nós, no homem interior, no nosso espírito. Fazer com que algo se torne diferente, com a implicação de que passa a ser superior. Olha só, olha que maravilha. Então, nós fomos agora superior a Adão antes da queda. O nosso espírito, que estava morto, estava fragilizado, apagado, né? Degenerado, Cristo regenerou, renovou ele numa condição superior
superior até mesmo antes da queda de Adão. Superior Aí eu pergunto a você, essa renovação e essa regeneração foi na carne ou no espírito? Só para você ter uma ideia, né? Porque tem crentes que ainda acreditam que a carne também foi regenerada. Não foi. A carne foi renovada. Não foi. O que foi regenerado e renovado foi o homem interior, né? Os nossos pensamentos, o espírito. Então, esta renovação, vou ler de novo para você. Esta renovação aqui, certo? Que vem do grego, Paulo usou, né, um substantivo grego para dizer fazer com que algo se torne diferente, com a implicação de que passa a ser superior ao seu estado anterior. Ou seja, antes mesmo da queda de Adão, daquele seu estado de glória, de intimidade, né? de falar com Deus, de ouvir Deus, certo? De ter aquele estado de vida semideus. O que Cristo fez na cruz com o nosso espírito, com a nossa mente, né? Com o homem interior, foi bem superior ao estado de Adão antes de pecar. Isto é profundo. Isto é muito profundo que eu estou lhe falando. Uma renovação, restauração de sentimentos e pensamentos pecaminosos. É o que Paulo diz em Efésios, olha só. Efésios capítulo 2, versículo 1, aqui ó. E vos vivificou, restaurou, renovou. Estando nós mortos em ofensas e pecados, ele tirou esses pensamentos, Jesus tirou esse desejo de pecar, né, na cruz do Calvário, naqueles que foram restaurados, renovados, nascidos de novo, certo? Uma renovação, restauração de sentimentos e pensamentos pecaminosos para boas ações e boas obras feitas em Cristo por Deus. Eita, aí é maravilhoso, né? A Bíblia diz, Paulo escreve aqui, diz que Deus preparou de antemão boas obras. Para quem? Para os renovados, para os restaurados, para os ressuscitados, né? Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Que maravilha! Ou seja, o que era maligno passou a ser benigno em Cristo Jesus. Então, o que era maligno nos nossos pensamentos, cacós, ponerós, malignidade, perversidade, maldade, ruindade, Cristo fez isto desta velha criatura caída, ele renovou, restaurou, ressuscitou para boas obras, boas práticas de boas ações e boas obras. Então, Cristo fez benigno. Romanos 12, agora vamos fechar esse assunto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Agora você entende isso. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, restaurado, renovado, ressuscitado, superior a Adão antes da queda, né? Adão era semideus, né? Em espírito. Hoje o nosso espírito foi restaurado, ele é superior, é eterno. Ele agora está bloqueado, né, para o mal. O mal não penetra mais nesta parte espiritual, para a glória de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Só quem vai experimentar isto aqui, ó, são os filhos de Deus restaurados, ressuscitados, renovados para a glória de Deus. Colossenses 3:5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha o que é que diz. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição descoordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. E deixa eu ver o 6, o que é que diz o 6?
pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós não somos mais filhos da desobediência, somos filhos de Deus em Cristo Jesus, recriado, restaurado, renovado, nascido de novo. O nosso espírito é perfeito, o teu espírito é perfeito, a tua consciência, a tua mente, ela é perfeita, ela foi restaurada, renovada em Cristo Jesus. Agora, ainda estamos neste corpo, nesta carne, neste homem, vivemos neste tabernáculo pecaminoso. Aí, meu irmão, não podemos negar isto aí, certo? Efésios capítulo 4, vamos ver o que é que diz Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 17. 17 diz: E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Presta atenção que tudo está na mente, nos pensamentos, intenções do coração, cacós, ponerosos. É isto aqui, vem disto aqui. O mal está lá dentro, né? Então quando você vai aprender, olha o que Paulo diz, meu irmão, olha só. E digo isto, Paulo dizendo para os seus irmãos em Éfeso, e digo isto, testifico no Senhor, para que não andem mais. Eles sabem, eles sabiam, né, que se você der lugar, a carne reina, certo? Os impulsos da carne, foi o que aconteceu com Eva. Eva deu lugar, vazão à sua carne, né? Aqui, ó, não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da carne. 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Tudo vem dentro do homem, tem nada a ver com parte externa, com Satanás, com demônios, com o diabo, nada a ver com coisas fora do homem. Tudo está dentro do homem, o bem e o mal está dentro de cada um, meu irmão. Aprenda isso. Quando Deus disse, né, a Adão que não comesse da árvore do bem e do mal, quando ele gerou aquilo ali, ou seja, o bem e o mal tomou conta da natureza do homem, meu irmão. Então, o 19, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez, cometeram toda a impureza. Precisou de uma ajudinha, de uma mãozinha de Satanás? Precisou de uma ajudinha, de um pontapé, de um empurrão do diabo para o homem cometer isso aqui? Não! Está dentro do coração do homem. Aprenda isso, meu irmão. Viva isso. Tenha ciência disso. 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Vamos até o 24, 21. Mas vós não aprendestes 21. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Não nos pertence mais, não nos interessa. Os desejos deste velho homem morreu na cruz, meu irmão. Esses desejos malignos, ponerosos, cacóis, né? O mal, isso é do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Quem se corrompe é o novo homem, a nova criatura, o regenerado ou o velho homem? O velho homem, meu irmão. Então ele se corrompe para a desgraça dele mesmo. Lembra daquele jovem que a irmã Luciana leu aqui? Né? Ele desejava a mulher de seu pai e Paulo disse, seja entregue a Satanás, a todos os desejos carnais dele foi entregue para a destruição do velho homem, da sua natureza carnal, para a destruição dele, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23, é forte esse texto. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Olha só. Sejam renovados. De que forma? Aprendendo, lendo o Evangelho, as cartas de Paulo, o Evangelho da graça, que é poder de Deus para todo aquele que crê, tanto dos judeus como do grego, como para mim, como para você. O Evangelho da graça de Cristo Jesus é poder de Deus.
Mas você quer ficar lá na lei, tomando suquinho, sendo batizado, dando dízimo, mergulhando em água, fazendo voto, jejum. Não aprende, não cresce, não se fortalece. Aí vive fraco e tome corrente de oração, e tome jejum, e tome óleo na cabeça, e tome azeite, e tome monte, e não é liberto por causa disso aqui, ó. Aqui, ó. E vos renoveis no espírito da vossa mente, meu irmão. Está lá dentro do homem. E o 24. E vos revistais do novo homem, novamente, renovado, ressuscitado, restaurado, espiritualmente, moralmente, intacto, impecável. Aqui, ó, do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Deus criou em Cristo aonde? Quando os ressuscitou na cruz do Calvário. E vos revistais do novo homem. Agora, no próximo estudo, eu vou falar para você, encontramos na natureza humana outro mal, Tiago diz. E nós vamos falar deste outro mal, certo? Vamos ainda nos aprofundar um pouquinho no cacós, a malignidade. Vamos ver, então você percebe que o mal, né, que 1 João capítulo 5, versículo 18, rapidamente, 5:18, você percebe por que este maligno aqui não lhe toca. Porque quando ele fala não toca, na natureza que foi restaurada, renovada, que nasceu de novo no homem interior, este mal aqui, este pecado aqui, ó, esse poneróis, este mal, este pecado, não pode mais invadir. A porta está trancada, está vedada, está fechada, está lacrada. Deus lacrou esta porta, este acesso que o pecado tinha no homem que foi degenerado em Adão. Em Cristo, restaurado, regenerado, renovado, nascido de novo, perfeito, este mal aqui, este pecado não nos toca, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe grandemente, grandemente. Rever. E eu só te peço uma coisa. Aqui o irmão Van, teu amigo aqui de Cabedelo, Nordeste do Brasil abençoado, a você do Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Leste, de qualquer lugar que está me assistindo pela primeira vez, pela segunda vez e ainda não se inscreveu, dá uma força aí a teu irmão, a irmão em Cristo Jesus, no Cristo ressuscitado, amém? E no próximo estudo, ó, se prepara para o próximo estudo, vem mais coisas boas para a gente desfrutar no Evangelho poderoso de Cristo Jesus. Amém? A paz de Cristo e até o próximo estudo, assim Deus querendo. Se inscreva e ajuda teu irmão para a glória de Deus. Paz a todos.